A gente aí está numa situação complicadíssima aqui no Brasil, não é? Com essas tarifas aí, não é? Esquecem as razões, isso é tudo pilotado, isso é tudo segue em plano, gente. Principalmente, isso há muitos anos atrás, nosso presidente já falou, nossos parceiros já nos falaram, né, que iriam colocar o Brasil numa situação complicada, não é? Numa situação, vamos dizer, ia colocar o Brasil numa situação, vamos dizer assim, como é que eu posso colocar aqui? Vamos lá, vamos dizer, como se fosse assim, um patinho feio, fazendo coisas, não positivas, não é? Colocando o Brasil numa situação complicada, para quê? Para botar a mão aqui, não é? Eles já nos falaram isso há muito tempo atrás. Eu até na hora eu fiquei, mas como assim? Pô, o Brasil sempre pacífico, tranquilo, né? Sempre, né, com a diplomacia. E de repente, olha o que a gente está vendo. Olha o que está acontecendo com essas tarifas todas. E vem coisa pior, por quê? Porque essa galera aí de cima, essa turminha aí do cachaceiro, gente, importando diesel, 60% do diesel nosso vem da Rússia, gente. 60% do diesel nosso vem da Rússia. Diesel que abastece todo o nosso transporte aí de comida, de carga, de diabo a quatro. Aí. A nossa logística toda em cima de caminhão. E caminhão usa o quê? Diesel. Imagina se tem um piripaque aí, não sei o que pode acontecer, mas imagina se os Estados Unidos tomam algum tipo de atitude aí e somem os 60% de diesel da Rússia, que com certeza devem estar comprando com preço muito atrativo, não é? Não sei se repassam isso para a população, tenho certeza que não, porque o diesel está caro. Mas imagina só uma situação dessa. E a gente for obrigado a ir buscar diesel em outro lugar, muito mais caro. Olha a loucura, olha a quebradeira, olha a escassez aí. Comida, remédio. Né? Gente, complica. Mesma coisa de nossos os fertilizantes nossos, gente, que eu acho isso um absurdo, porque, se eu não me engano, eu tinha lido em algum lugar aqui que a gente poderia, né, por exemplo, potássio, reserva de potássio, né, em determinados locais da Amazônia, a gente podia estar autossuficiente na produção de fertilizante. Para nós é fundamental, gente. 80%, se eu não me engano, dos fertilizantes, 85% são todos importados, gente. E parece que 35%, 40% vem da Rússia também. E aí, como é que fica? Se não der. E a gente continua importando isso, hein? Por isso que vem retaliação pior aí, com certeza. E aí? Olha a loucura. Olha aí a crise, vamos dizer, construída. Nada disso precisava acontecer se existe um planejamento, não é, pensando no bem-estar da população, no conforto da população, né? Na tranquilidade da população. Nada, a população serve para nada. Agora, então, com a inteligência artificial, esse pessoal aí falando, tudo sendo automatizado, eles estão falando abertamente, gente. Abertamente, tem até aqui, seu tio Bill Gates aqui, eu, eu vi agora há pouco aqui, mexendo, olha aqui o Bill Gates aqui, ó, falando, vamos decidir, nós, quem que... Deixa eu aumentar aqui para vocês verem aqui, ó. Olha aqui, as pessoas estão um pouco assustadas com isso, é um território completamente desconhecido. Isso aqui tem, vamos ver as legendas aqui, ó. I mean, will we still need humans? Not for most things. We'll decide. I mean, olha aí, gente, o que esse cara me fala? Esse aqui é o Jimmy Fallon. Esse aqui é um programa muito, vamos dizer, muito seguido lá na TV aberta. É tipo o Danilo Gentili, o programa dele, copia isso daqui, tá? É um cara bem famoso lá e tal. E olha o que o cara fala. I mean, Olha people aqui. like, wow, this is a bit scary. It's completely new territory. I mean, Ele está falando da inteligência artificial, dessa automação toda, que não vai precisar de tantas pessoas, né? will we still need humans? Not for most things. Olha essa frase que ele fala, o Jimmy Fallon aqui. Então, vamos precisar de humanos? E aí o Bill Gates. Não para a maioria das coisas. Nós decidiremos.
Esse, gente, é a mentalidade dessa galera. Eles acham que eles é que vão decidir tudo, né? Então, é assim que funciona, gente. É assim que esse povo pensa. Que se lixa o povo, quem decide somos nós. Sempre foi assim. E olha só a audácia, a ousadia desse pessoal. Eles sabem, eles contam com a vitória, com a consolidação, não é, da implementação do sistema de controle deles. Eles têm tanta certeza que isso vai acontecer, não é? Porque nesses últimos anos, principalmente, com os acidulantes, com os conservantes, com essa comida ultraprocessada, com as coisinhas aqui, né? Essa coisa toda, eles estão imbecilizando as pessoas de uma maneira, a educação, que virou doutrinação, o povo tá totalmente abilolado, então não sabe para onde está indo. Fora com essas crises todas acontecendo, as instabilidades sociais, né, que estão acontecendo no mundo todo, o povo todo acuado, coisa, esse cara tem essa cara de pau de virar num programa, né, popular nos Estados Unidos, virar na maior cara dura e falar a maioria dos humanos não vai servir para nada, mas quem vai decidir somos nós, e é isso aí, acabou. Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. Realidade. Coisa que nossos parceiros há muitos anos nos alertaram. Há muitos anos nos alertaram disso daí. Vão criar um sistema vamos dizer, de controle, de automação, tudo por inteligência artificial e acabou, gente. Reduz a população de maneira drástica, usando várias situações, e é isso aí. E a gente está vivendo isso aí, gente. A gente já está com o pé dentro dessa situação aí. É complicado demais isso aí, gente. É muito complicado. Então, o importante é a gente compreender esse sistema aí. A Rosilda aqui. Felipe, tenho para mim que a coisa vai ficar pior. Gente, assim, tudo isso daí, a gente sabe, isso aí está sendo provocado. Tem muita gente que fica, mas filho, pô, você só fala coisa, é só desgraça. Gente, a gente não está provocando isso. Não é culpa nossa. O que eu quero mostrar é justamente isso, gente. As nossas lideranças, desde sempre, não estão nem aí para a população. Não estão nem aí. Foram séculos e séculos e séculos, não é? Que essas oligarquias, vamos dizer, escravizaram os seus pares, não, os seus pares não, mas os seus irmãos, vamos dizer. Né? A escravidão era uma coisa amplamente utilizada até pouco tempo, não, até hoje, né? Ninguém fala disso. Existem mercados de escravos na Líbia, não é? E em determinados países na África. Isso existe ainda até hoje. O tráfico humano, né? É complicado isso daí, gente. É um assunto muito delicado, não dá para. Mas isso acontece ainda. Essa galera nunca deixou, não é, de se concentrar na perpetuação do seu esquema de controle. Nunca. Nunca. São séculos, séculos e séculos. O mesmo grupinho mandando, né? E o povão por trás, achando, né, que estava num progresso, né, numa coisa, de determinadas facilidades que foram sendo conquistadas, nunca conquistadas, sempre permitidas. Permitidas por uma determinada razão, não é? Que é uma das minhas perguntas, né? É uma pergunta que eu tenho dentro de mim. Por que será tantos séculos, não é? De repente, no século XX, foi permitido um avanço tecnológico. Por que permitiram isso? Aparentemente, progresso, vai melhorar a nossa vida. Será que melhorou mesmo? Será? Não é? Será que melhorou? Será que a gente está vivendo um mundo muito melhor, muito mais justo, mais livre? Mas negativo. De jeito nenhum. Na fachada, sim.
nesses discursos bonitos que a gente vê por aí? Sim, ai, progresso. A época, a aldeia global, eu me lembro nos anos 70, começaram, né? Aldeia global. O globalismo, começaram a mostrar, não, pessoal, temos que. É um só planeta aqui, a bolinha azul, vocês não viram? É tudo caô, gente. Tudo conversa fiada. Eles estão aí desenhando uma grande prisão digital. É isso aí que a gente está vendo acontecer. Está aceleradíssimo isso daí, gente. Aceleradíssimo. O que, vamos dizer, a gente precisa ver é como é que eles vão agir daqui para frente, porque eles precisam acelerar. E acelerar muito. Por quê? Porque as anomalias já previstas, não é? Por causa da transição entre as ondas moduladoras, não é? Aquela coisa toda. Não é? O magnetismo, densidade, pressão e luz oscilando, essa coisa toda, começando a aumentar parte sísmica, vulcânica, não é? Está começando a aumentar. Apesar de eu já ter visto muitos especialistas, não, isso não é verdade, a estatística aqui é assim, sempre tentando, né, desmerecer, vamos dizer, desversar um pouquinho, né? Sempre tentando manter a narrativa oficial em pé, não é isso daqui. Tem gente que até hoje ainda fala de aquecimento global por causa dos gases de efeito estufa. Uma grande mentira isso daí. Uma grande mentira. E aí? Cadê o tal aquecimento? Eu vejo eles manipulando as situações na Europa agora, que é verão, sempre fez um calorão absurdo lá. Eles pegam e mudam a cor, sabe, no jornal da noite, assim, os jornais nacionais lá pela Europa, eles estão mudando. O mapa, você vê, a temperatura é a mesma, só que eles botam mais vermelho, né? Para mostrar a emergência, o calor, ai, o calorão absurdo. Calor, verão faz calor, gente. Na Europa faz calor. Faz calor. Já peguei 40 graus na Itália, já peguei 40 graus na Espanha, em Portugal. Isso aí nos anos 80, gente. Isso aí não é novidade, não. Não tem nada a ver isso. Mas continuam com essa mentirada toda. Aí a gente vê que aumentou o gelo no Polo Sul, se eu não me engano, né? Teve estudos agora recentes, só que o pessoal abafa e diz que não é, que não é. É aquele negócio, gente, tentando controlar a narrativa. A gente está vendo isso. O importante é esse, a gente entender que o pessoal está mentindo deslavadamente, cada vez mais. Não estão nem aí para a gente. Não estão nem aí para a população. Estão aí simplesmente fazendo o seu jogo, gente. Pelo seu jogo. Filipão, qual é o objetivo da parceria entre o DACA e a Escola Nova Raça? O que cabe e o que ganha cada uma das partes? É uma longa resposta. Eu vou dar uma resumida. Porque também existe determinadas razões que podem ser contextualizadas, compreendidas por aqueles que estão lá no treinamento, que estão, não é? Mas, em geral, assim, no que a gente pode falar abertamente, qual o objetivo? As 49 raças sabem do momento que a gente está vivendo, momento de transição, sabem muito bem dos planos do outro lado, dos seus Anunnakis, o que eles querem fazer, o que eles planejam, tanto é que nos falam isso há anos, anos e anos. Não é? Infelizmente, eles não podem interferir como uma varinha mágica, como a gente vê em filme de ficção. Não funciona assim. Tá? Não funciona assim. E também aquele negócio. Nós vivemos em um mundo denso de terceira dimensão que precisa de determinadas ferramentas para funcionar em sociedade. Né? Então, o que acontece? Treinaram nosso presidente, Urandir Fernandes de Oliveira, treinaram ele desde criança, desde que nasceu, treinaram para ter essa conversação física verbal cara a cara. Precisa desse treinamento porque eles são seres dimensionais, extradimensionais. Consegue se identificar? Sim, mas para ter essa conversa, mas para ter
para ter essa conversação, precisa de uma preparação, gente. Então, prepararam ele, foi treinado, não é, instruído, não é, aprendeu um monte de coisa, chegaram para ele e falaram, agora você precisa de treinar um X número de pessoas, no mínimo 1.440 pessoas, que estejam aptas a conversar conosco como você conversa. De maneira física, verbal, cara a cara, filmando, gravando e tudo mais. Por que tudo isso? Para justamente não acontecer manipulações das informações, para não ter distorções. E mesmo assim tem muita, infelizmente a gente tem esse problema em DACA. Muita gente aí distorcendo a coisa. A gente, apesar disso, hein? Para você ver como o negócio é complicado. Para quê? Para treinar um grupo de pessoas, para começar a o quê? A conversar com eles, receber informações, não é? E, sob a direção deles, começar a agir para implementar, não é, determinadas situações para que eles possam nos repassar tecnologias, informações, com que o grupo, permitindo ao grupo traduzir isso daí, tá, em inovação tecnológica, para quê? Para ajudar concretamente a população. Quando eu digo inovação tecnológica, não é só, sabe, computador, não é isso só. Inúmeras ferramentas aí para, vamos dizer, concretamente ajudar. Não só isso, como também começar a repassar para a gente, não é? Uma maneira totalmente diferente de ver o mundo, né? Explicando para a gente como o mundo realmente é, mostrando para a gente que a gente vive numa realidade manufaturada, fabricada, uma grande matrix que não tem nada a ver com o mundo real. Vide terra globular, coisa, sistema solar, essas coisas todas. Não só isso, é um monte de coisa aí. Sistema de governo, sistema econômico financeiro, são várias situações. Treinar um grande grupo para formar um ecossistema como nós estamos fazendo, para construir esse governo do bem como alternativa a esse governo do mal aí. Quando eu digo governo do bem, o que é? É uma associação, é uma congregação de pessoas que tem como objetivo, não é, inovar de maneira positiva. Né? Inovar tendo como objetivo maior justamente o conforto da população, o bem-estar, a prosperidade, não é, a abundância. É um conceito totalmente diferente. Totalmente diferente. Resumindo, é mais ou menos isso. E para ser feito de uma maneira concreta, a gente precisa lançar bases para um monte de coisa. Por isso, o nosso ecossistema, as empresas todas, várias iniciativas empresariais, industriais, tecnológicas, financeiras. A gente está em todo ramo aí, a gente está em todo segmento aí do conhecimento e da atuação real, justamente preparando esses alicerces todos para um pouco mais para frente conseguir, de fato, introduzir em todos esses campos, não é, inovações impressionantes que vão ajudar muito a gente a mudar concretamente, né, onde a gente vive, gente.